o Neymar tá de volta ao Santos. Podemos estar falando da maior contratação do século no futebol brasileiro. Sim, teve Ronaldo, teve Ronaldinho, mas não se esqueça que apenas 2 anos atrás, Neymar fazia uma temporada de melhor do mundo e acendia nossas esperanças na Copa. Se tratando de Neymar, tudo pode acontecer. O primeiro passo dessa história é entender como ele vai se encaixar no elenco do Santos e, mais do que isso, o que o técnico Pedro Caixinha precisa fazer para potencializar ao máximo o seu talento, pro bem do Brasileirão, da seleção brasileira e do futebol. Meus amigos, estamos no YouTube. Eu não sei se você me conhece do Instagram, onde eu já produzo conteúdo desde 2021, ou se a gente está se vendo aqui pela primeira vez. Se esse for o caso, muito prazer, meu nome é Thiago Eirani, sou jornalista e não vou me alongar aqui nessa introdução, porque você está aqui para ouvir falar do Neymar e porque a gente ainda vai se conhecer melhor com o tempo, não tenho pressa quanto a isso. A única coisa que eu te peço é, se você assistir esse vídeo aqui e gostar da minha forma de falar de futebol, gostar da profundidade da minha análise, achar interessante o que você viu aqui, se inscreve no canal, manda pro amigo, fala, olha só que da hora esse vídeo que eu assisti aqui, curte, e aí só se você gostar muito, assim, se você gostar realmente muito, se ainda ativa a notificação, porque esse aqui é só o começo de uma história linda que iremos construir no YouTube, então fique por dentro dos próximos capítulos também. Agora, se você tá aqui se remoendo desde o momento que eu falei na introdução do vídeo que essa pode ser a maior contratação do século e você discorda veementemente disso, vai lá nos comentários e comente quem você acha que é a maior, que é diferente de melhor, a maior contratação do século do futebol brasileiro e justifique sua resposta, que aqui é um espaço de debate para os dois lados, né? É assim que funciona. E claro que não dá para começar esse vídeo aqui fugindo do grande contrapeso desse projeto Neymar, que é a sua condição física. Desde a Copa do Mundo de 2022, ele só disputou 20 partidas. Foi mais de um ano parado pela lesão no joelho, alguns outros meses parados por problemas físicos aí somados, e é muito pouco tempo de bola rolando. A gente não tem acesso assim às informações, os mínimos detalhes sobre a sua condição física hoje, né? Pelo menos eu não tenho acesso, mas a gente já viu vários, isso aí não só no futebol brasileiro, né? No futebol mundial, vários exemplos de clubes que cometeram essas, digamos, loucurinhas para tentar recuperar jogadores tanto fisicamente quanto tecnicamente, né? Nessas contratações. A gente já viu isso acontecer e acho um jogador do tamanho do Neymar, a gente tá falando mais uma vez, né? Que é chovendo molhado, mas é a maior revelação do futebol brasileiro no século XXI, é um dos maiores jogadores do futebol mundial no século XXI. Eu acho que vale sim, acho que cabe uma grande lacuna de loucura ser cometida pelo Neymar. E até porque financeiramente ele praticamente sempre se paga só com o poder da imagem que ele tem. Foi assim em todos os clubes que ele passou e acho não, né? Vai ser assim no Santos também. Agora, dito isso, vamos entender como o Santos pode contribuir para que ele traga o melhor retorno técnico em todo esse projeto, e é isso que a gente vai falar a partir de agora. Então, o que eu fiz? Claro, eu assisti vários jogos do Santos e principalmente vários jogos do técnico português Pedro Caixinha, que chegou na equipe nessa temporada. Ele já treinou times de vários cantos do mundo aí, mas a gente conheceu ele pelo Red Bull Bragantino, que ele treinou nos últimos 2 anos, viveu ali seus altos e baixos, mas a manchete é a seguinte: que bom pro Neymar, porque o estilo de jogo do Pedro Caixinha se encaixa com a forma que ele gosta de jogar, que ele principalmente se acostumou a jogar nos últimos anos de futebol europeu, e eu acredito que é a forma também que vai conseguir extrair o melhor do seu futebol. Primeiro porque o Pedro Caixinha é um técnico que gosta muito da posse de bola, mesmo treinando o Bragantino, que não é o favorito em toda a partida, tentava ter mais posse de bola ou ao menos ter um time intenso na intenção de ter mais posse de bola, né? Sempre marcando em cima, marcando na saída de bola do adversário, sufocando ele e tentando ser um time intenso a maior parte do jogo. Isso é importante pro Neymar porque quanto mais o time fica com a posse de bola, mais vezes o Neymar vai ter oportunidades de fazer o que ele sabe fazer de melhor. Não vai ter que ficar correndo para trás o tempo inteiro e esperar poucas oportunidades de resolver a partida, algo que já aconteceu em alguns clubes que ele passou. E principalmente aí um detalhe um pouquinho mais aprofundado aí do estilo de jogo do Pedro Caixinha, se a gente olhar para as últimas temporadas de Red Bull Bragantino, a gente vai ver que ele tem utilizado muitos jogadores habilidosos, jogadores que geralmente jogavam mais no lado do campo, né, como o Lincoln, como o John, o nosso saudoso John, tem utilizado esses jogadores por dentro, talvez como um camisa 10, se você quiser chamar eles assim. Eu enxergo até um pouco mais como um segundo atacante do que um meia atacante, mas isso é muito bom pro Neymar, porque vamos lá, deixa eu mostrar uma outra parada aqui. É assim que eu acho que o Santos vai jogar nessa temporada, mas calma, a gente vai fazer isso aqui por partes, igual o nosso amigo Jack Stripador. O que é importante você entender nesse momento aqui é, como você pode ver, o Neymar jogando aqui
por dentro. Acho que você já deve ter acompanhado aí que nos últimos anos de futebol europeu, o Neymar deixou de ser um ponta e passou a atuar mais por dentro. Para ser mais preciso, desde que o Tuchel chegou no PSG em 2017, se eu não me engano, ele passa a jogar mais por dentro. Isso é um processo natural que tem acontecido com todos os craques do futebol europeu. Eu vou te explicar aqui uma coisa que ninguém te explica para você entender isso aqui de uma vez por todas. Essa parada que vocês estão vendo aqui é uma divisão do campo em 5 corredores. Essa parada já é popular na Europa há pelo menos uma década mais ou menos, principalmente entre técnicos que atacam de forma posicional. O maior exemplo que você vai vir à sua cabeça aí é o Guardiola, mas existem vários técnicos do futebol europeu que atacam de forma mais posicional, mesmo tendo ali as suas diferenças. O Pedro Caixinha é um desses técnicos que também gosta de atacar de forma posicional. Isso daqui serve para você separar melhor, dividir melhor os jogadores no campo de ataque. Então, só para te dar um exemplo, se a gente pensar no Neymar, no menino Ney, que jogava no Santos antigamente, seria um cara que atuava mais pelo corredor lateral. Claro que na época não tinha essa divisão, essa exigência e tudo mais, mas era um cara que jogaria mais pelo corredor lateral. Quando ele chega no Barcelona, ele é um jogador que joga também sempre na ponta esquerda. Esse é um espaço que é considerado um espaço de força. Por quê? Porque você tem mais enfrentamento 1 contra 1, né? Ele e o lateral ali o tempo inteiro, você percorre distâncias maiores. Geralmente jogadores mais rápidos e jogadores fortes fisicamente acabam atuando nesse corredor lateral ofensivamente. Só que quando o jogador vai amadurecendo, vai atingindo ali o seu auge, ele sempre vai dando uns passinhos para dentro. Você pode lembrar do Messi, que começa na ponta direita e começa depois sempre ser utilizado mais por dentro. Vários outros exemplos do futebol mundial dá pra gente citar aqui. O Neymar também começa a dar uns passos para dentro, para atuar tanto no meio espaço esquerdo, meio espaço direito ou no corredor central. O fato é que isso daqui, esses 3 corredores de dentro, são chamados de espaço de habilidade. Porque aqui o jogador ele é mais influente no jogo, a bola passa mais por ele. O jogador que está por dentro está o tempo inteiro sendo utilizado na construção do jogo e está sendo mais protagonista, né? E aqui é um espaço de habilidade também, porque você está mais perto do gol e porque você não vai ter só enfrentamento 1 contra 1, porque você vai enfrentar adversários de várias direções diferentes. Por isso os jogadores mais habilidosos acabam sendo designados para jogar por dentro. E você ter um jogador muito habilidoso aqui é muito importante, faz total diferença no jogo. Os craques gostam de jogar por dentro e gostam de jogar mais especificamente no que a gente chama de espaço entre linhas. Calma, aqui tá tudo em paz. Você vai entender isso daqui muito simples. Olha aqui, esse time de vermelho é o time que tá defendendo. Aqui temos uma linha de zaga, lateral direito, zagueiro, lateral esquerdo. Aqui a gente tem um meia direita, um volante, outro volante, um meia esquerda. 2 linhas de 4. O espaço entre linhas é o espaço entre uma linha e outra. É aqui onde este cara de azul está. E por que os craques gostam de jogar aqui, que é o espaço entre linhas, que é as costas do volante? Porque se esse cara de azul recebe a bola nesse espaço aqui, um zagueiro vai ter que pular nele, ele vai estar de cara pro gol, ele vai ter que enfrentar 1 ou 2 jogadores, e se o zagueiro pula nele, vai abrir espaço para outros caras infiltrarem. Ou seja, se ele recebe a bola aqui nesse espaço, é um Deus nos acuda pro outro time. Os craques gostam de jogar por dentro e gostam de jogar nas costas do volante. E é assim que o Neymar vai jogar no Santos, é assim que ele quer jogar no Santos, que provavelmente é o que o Pedro Caixinha vai fazer. Até porque na estreia do Santos, e aqui eu vou tirar o Neymar, colocar ele no banco só por um momento, na estreia do Santos você tinha o Soteldo nessa função aqui. Vamos fazer o Soteldo camisa 12, só para vocês entenderem. Ele pegou o Soteldo, que é um jogador que joga na onde? Geralmente na ponta, muito habilidoso, e colocou na estreia contra o Mirassol, vencida por 2-1, uma bela partida do Santos. O Soteldo jogou por dentro. E aí uma aplicação até prática desses 5 corredores no ataque. O que ele fazia? No ataque, o Guilherme ficava nesse corredor lateral, ele tinha Soteldo por dentro, junto com o Tassiano, que descia para esse lado, e o lateral subia para esse corredor direito. Então, ofensivamente, ele atacava com a famosa linha de 5 jogadores na frente. Né? Você tinha aqui o lateral, Tassiano, Tiquinho, Soteldo e Guilherme. São 5 jogadores, cada um ocupando um corredor ofensivo, daqueles 5 corredores que eu te falei. E claro que existe movimentação, ele não vai ficar parado nesse corredor. Se ele ficar parado, o futebol não funciona parado. Nenhum jogo posicional é jogo de prego, que o jogador não se movimenta. Isso aqui é só uma organização geral do time. Você consegue ver neste print aqui que essa organização está acontecendo, mas jogadores se movimentam. Em vários momentos o Soteldo
cair um pouco mais pro lado, o Guilherme vinha para dentro. Se a bola tá aqui no pé do Soteldo, o Tassiano vai dar uns passos para dentro, o Sherman vai se aproximar, o Tiquinho vai se aproximar, mas de forma geral você tinha esse tipo de configuração no ataque. O Soteldo sendo esse jogador habilidoso, jogando nesse meio espaço aqui para receber a bola, para ficar mais perto do gol, para ser mais influente, para dar mais trabalho, e o Tassiano, que é meio atacante, às vezes joga aberto, caindo para dentro para abrir espaço para a subida do Sherman. É isso que acontecia com o Santos. Então, recapitulando, o Pedro Caixinha gosta de colocar jogadores habilidosos por dentro, como fez com o Lincoln e com o John no Red Bull Bragantino, como fez com o Soteldo na estreia contra o Mirassol no Paulistão, para torná-los mais influentes no jogo, para o jogo passar mais pelo pé desses jogadores habilidosos, para que eles joguem nesse espaço de habilidade, causem muito desconforto para o adversário, né, buscando o jogo aqui por dentro. E também tem o outro lado da moeda, que é a parte defensiva. Muitas vezes a gente só fala aqui do time ofensivamente, esquece que em metade do jogo ele vai ter que defender. E na parte defensiva, o que acontece? Quando o time se recompõe aqui, e aqui eu vou voltar na formação inicial, né? Perdeu a bola, o time se recompõe, esse jogador que está por dentro aqui, o Soteldo, ele pode sobrar aqui na frente com o Tiquinho Soares, enquanto os pontas descem para marcarem em um 4-4-2, duas linhas de 4 aqui, a formação mais comum do futebol mundial para se defender. Outra macete para você lembrar e nunca mais esquecer: todo time se defende com no mínimo 8 jogadores atrás da linha da bola. Podem sobrar lá na frente aqui, ó, podem sobrar para o contra-ataque lá na frente, no máximo 2 jogadores. Às vezes sobra um, na maioria dos times sobra 2. O resto, os outros 8 jogadores de linha, precisam defender. E aqui eu coloquei eles em 2 linhas de 4, sobrando os 2 aqui na frente. Ou seja, esse jogador habilidoso, o Soteldo, e agora será o Neymar, vai jogar por dentro por todos esses fatores ofensivos que eu falei, mas também porque na hora de defender ele não precisa voltar tanto para marcar. Ele pode ficar lá na frente como centroavante, já pensando em contra-ataque, fazendo uma pressão inicial ali nos jogadores que não desgaste tanto eles ofensivamente, fisicamente, melhor dizendo. E aí eu sei que vai ter gente se perguntando: cara, mas não dá pra colocar o Soteldo aqui na ponta direita, né? Por que você colocou o Tassiano? Vamos colocar o Soteldo aqui, deixar o time mais ofensivo, mais qualidade no ataque. A ideia não é potencializar o Neymar, montar um time para potencializar o Neymar, extrair o melhor dele. Para que isso aconteça, a gente precisa formar um time que também é capaz de recuperar a bola rápido. Lembra do que eu falei no começo? Quanto mais rápido o time recuperar a bola, mais tempo o Neymar e os grandes jogadores vão ter para ficar com ela e fazer o que eles sabem fazer de melhor. Colocar o Soteldo aqui, para mim, deixaria esse time instável defensivamente, principalmente porque a gente já tem um lateral direito bem ofensivo aqui, que vai participar do ataque, então você vai ter ele e o Soteldo em um lado que vai ficar um pouco mais desprotegido, né? O Soteldo não é um jogador que ajuda tanto defensivamente, que tem força física para isso, e eu acho que vai fazer com que esse lado direito se torne o ponto fraco do Santos, que o adversário vai explorar. O maior exemplo disso talvez seja o PSG de Neymar, Mbappé e Messi, que era um timaço com a bola no pé, incrível, fazia coisas mágicas, mas quando perdia a bola demorava muito tempo, passava 2, 3, 5 minutos e não conseguia recuperar a bola, acabava perdendo o controle da partida como um todo por causa desses grandes hiatos assim que o time tá tentando correr atrás da bola, mas não consegue porque não tem tantos jogadores participando dela defensivamente, dando o equilíbrio pro time. E eu acho que o Tassiano é o cara do equilíbrio. Tem até uma entrevista do Rogério Ceni falando que ele é uma das peças chaves, foi uma das peças chaves do Bahia, justamente pelo equilíbrio que ele dava, o tanto que ele se doava defensivamente para que isso aconteça. Ele é um cara que também poderia fazer essa função aqui, né, caindo da direita para dentro, já fez isso no Bahia também, para somar ao Neymar aqui por dentro, mas na hora de defender compensaria vários movimentos do time, somaria muito, e eu acho que ele se tornaria uma peça de equilíbrio, né, um pulmão para o time, para ser um jogador que vai dessa maneira potencializar mais o Neymar. Outra coisa que pode também estar passando na sua cabeça é: por que então a gente não coloca o Neymar de falso 9 e coloca o Soteldo aqui na frente, né? O Neymar já jogou de falso 9 algumas vezes na carreira dele, o Soteldo mantém ele aqui no time jogando por dentro. Primeiro eu acho o Tiquinho mais jogador que o Soteldo, mais importante, mas tem uma questão importante também no fato dele ser um centroavante de área, né? Quando a gente tem um jogador como o Neymar aqui por dentro, que vai chamar muita atenção dos jogadores, que vai querer que dupliquem marcação nele o tempo inteiro, você tem um centroavante de área como o Tiquinho, uma presença, um perigo constante dentro da área, pode fazer com que ele segure 1, 2 zagueiros e abra mais espaço para o Neymar. Ele pode fazer o pivô ofensivamente também, ser uma opção de ligação direta da defesa com o ataque e fazer o pivô para o Neymar receber. Então eu acho que o centroavante pivô de área como o Tiquinho, ele também auxilia jogadores como o Neymar para ter mais espaço para se movimentar aqui por dentro.
Aliás, essa questão da atenção vai ser uma coisa muito interessante, né? Eu assisti o jogo do Mirassol, 2 Santos e 1 Mirassol, e teve vários momentos, né, inclusive no lance do gol do Guilherme, do 1-0, em que você tem o time, né, primeiro ele vem de uma troca de posição, como eu falei pra vocês, nesse momento o Soteldo estava aberto, o Guilherme vem por dentro, e aí tem essa troca de posição, e aí você tem 3 jogadores focando a sua atenção no Soteldo, enquanto o Guilherme faz a infiltração ali sozinho. Eu acho que isso vai acontecer muito no Santos, trocando aí só o Soteldo pelo Neymar. A presença do Neymar eu acho que vai potencializar vários jogadores do time, né? Teve outros lances do Soteldo buscando a bola por dentro, e você vê que tem às vezes uma marcação duplicada nele, sobra espaço na direita, sobra espaço na esquerda, ou sobra mais espaço para o próprio centroavante. Então eu acho que a presença do Neymar ela influencia de várias formas, e vai ser interessante ver como é que os defensores brasileiros, os técnicos brasileiros também vão tentar resolver isso. O Neymar jogando por dentro, sendo mais influente, tendo um time montado para potencializar ele, todos os detalhes que eu falei para vocês aqui nesse vídeo, acho que o Santos dará muito trabalho realmente no Brasileirão e na Copa do Brasil, e será um grande ano para o futebol brasileiro, né? Como eu falei no começo do vídeo, para o bem do Brasileirão, da seleção brasileira, que a Copa do Mundo tá logo ali, e também do mundo como um todo que quer ver este adulto Neymar voltando a esbanjar o nível, a apresentar o nível que ele já apresentou. E eu tô muito ansioso para ver isso acontecer. Com certeza vou no estádio várias vezes para ver isso, e trarei também vlogs assistindo o jogo ali ao vivo, dando as minhas impressões, as minhas análises ao vivo. Enfim, tem muito conteúdo ainda para sair por aqui. Então se você gostou desse vídeo, cumpra o nosso combinado, compartilha com amigos, se inscreve. Ainda mais se você já me conhece do Instagram, eu acho que é sua obrigação 100% de mandar esse vídeo para pelo menos 5 amigos e falar que o Thiago Irani criou um canal no YouTube e que agora é para vocês se inscreverem e acompanhar, que tem vídeo saindo aqui toda semana. Fechou? Temos um combinado? Então é isso. Até o próximo vídeo. Vida longa ao Neymar.